capítulo de número 1, verso de número 12, diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Amém. Meus amados, há uma versão, inclusive a versão que está no nosso telão hoje, ela substitui a palavra, nós já vimos isso aqui, do verso de número 12, quando diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. O original aqui é: bem-aventurado o varão que sofre a perseguição. Por quê? Porque quando for provado, quando for perseguido, ele receberá da parte de Deus a coroa da vida. E nós aprendemos no decorrer desses dias que a tentação, ela é permitida por Deus como prova da nossa fé. Ou seja, às vezes nós somos provados porque Deus, pela sua misericórdia, está provando a nossa fé. E ela só pode ser vencida mediante o poder do Espírito Santo operando em nossas vidas. Amém. E nenhum de nós aqui presente, a não ser que aqui tenha um super crente, consegue vencer a tentação sozinho. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém. Por quê, meus amados? Porque a nossa natureza, ela já inclina para o que é mal. E para que nós entendamos, nós sempre queremos o que é mal, porque a nossa natureza é má. A própria Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque somos maus por natureza. Não tem nenhum bonzinho. Não, nós queremos coisas que satisfazem o meu eu, o meu ego, a minha carne. E nós aprendemos aqui o que é a tentação, tanto no Aurélio como biblicamente falando. E do ponto de vista bíblico, tentação nós podemos dizer que é convite ao pecado. Ou seja, e ela tem uma origem. Qual que é a origem da tentação? São três: da parte da carne, da parte do mundo e da parte do diabo. O maior inimigo que eu tenho é eu mesmo. E nós entendemos por quê. Porque Paulo, um homem de Deus, ele dizia: aquilo que eu não quero, eu faço. Parece nós, né? Aquilo que eu não quero, eu faço. E quantas vezes você já fez promessa de Deus de nunca mais cometer aquele erro? Passava dia, você estava cometendo o mesmo erro de novo. Só que ainda em vida, nós alcançamos da parte do Senhor perdão e alcançamos misericórdia para continuarmos em pé. E nós, meus amados, todos os dias somos perseguidos. E entendemos que a tentação, conforme nós vemos aqui no livro de Tiago, a partir do verso número 2, do capítulo de número 1, que a tentação ela tem um processo. É o processo da atração. Porque a Bíblia diz que, mas cada um é tentado segundo o que é atraído, pelo sentido, visão. A gente olha porque não deve. Pelo segundo sentido, audição. Nós gostamos de ouvir coisas que desagradam a Deus. E tem crente que gosta de fazer piada com as coisas de Deus. Se você vê algum crente fazendo piada com línguas estranhas, repreenda ele, porque as coisas de Deus são santas. As línguas estranhas não são para ficar contando piada. Isso é ação de carnalidade e de quem não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que gostam de contar piada e inclui até o Espírito Santo de
Deus. E parece que isso é agradável aos ouvidos. Querido, Deus é sério, Deus é santo, Deus é poderoso. Tem umas pessoas que imitam os outros. Eu tenho um programa de rádio que trata os irmãos como canábrias. Imitam línguas estranhas. E até na televisão está virando chocarrice. Salmo 1, verso 1, bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores e nem se arranca, senta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e a lei do Senhor não tem brincadeira, ela é séria, e nela medita de dia e de noite. Aleluia! Não aceite brincadeira com as coisas de Deus, não aceite piada com as coisas de Deus, irmãos. Isso daí satisfaz o meu eu, mas entristece o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E às vezes nós não entendemos porque sofremos, não entendemos porque as nossas orações não são respondidas, não entendemos porque nós clamamos e parece que estamos aleatórios às situações. Sabe por quê? Porque nas nossas ações nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E aí, meu querido, um pai triste não pode alegrar um filho. A ordem é: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre, adorai, bendizei, engrandecei o nome do Senhor. Nós somos tentados pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo gosto e pelo tato. Nós aprendemos isso nas últimas terça-feiras, bem como pelo engodo. Até nós falamos aqui, o que eu entendo por engodo? Engodo é isca. As pessoas do mundo usam a isca para tentar pescar os servos de Deus. Queridos, nós somos diferentes. Sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, está o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos ensina que pode ser essa isca uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma ação de desejo. E nenhum de nós estamos imunes a esta ação. No entanto, a Bíblia diz que quando nós alimentamos o desejo da carne, o pecado é consumado. E o pecado consumado, praticado, ele gera morte. E quando eu consumo o pecado pelos atos, quando eu consumo o pecado pelas palavras, pelo pensamento, às vezes a pessoa age em pecado só no pensamento, age no pecado só na palavra. Você já chegou numa torneira e pegou um copo de água e ele era saudável e saciou sua sede? Amém? Coloca o segundo copo, ele é amargo ou ele é doce? É doce. Se é amargo no primeiro, vai ser amargo no primeiro. Porque de uma mesma fonte não pode proceder água doce e água amarga. E da boca do crente não pode ter palavra torpe e palavra de adoração. Se você vê algum crente que está com palavra, que o seu vocabulário é fora da ação cristã, sai fora dele, irmão. Ele está precisando de oração. Sai fora dele, porque piadas e palavras de baixo calão não faz parte da vida do crente. A vida do crente, olha, nós sempre dizemos isso: fala a boca, fala a boca. Se você vê uma pessoa com palavra torpe, você acha que o coração dele vai estar cheio de Deus? E aonde que ele aprende isso? Nas más companhias, da maldita programação que é manipulada pelo Deus desse século, pelas novelas pecaminosas da vida, que só ensina a mulher a desconfiar do homem, onde o liberalismo sexual está à vontade. As pessoas aprendem o que não deve e acham que deve ser tratada como naturalidade. Desses, afastai, porque nós somos diferentes para a glória de Deus. Pecado, na realidade, tentação, biblicamente falando, é tudo que nos convida a pecar. E nós precisamos pedir de Deus misericórdia, para que quando Jesus vier, nós possamos estar no centro da vontade do Pai. Eu quero vos falar hoje, meus amados, sobre 3 passos para vencer a tentação. Existe um segredo. Se eu perguntar aqui, quem foi tentado hoje? Se você ficou tentado
imediato você pensou alguma coisa que não foi bom. Por quê? Porque é natural que isso tenha em nós. É natural. E nós vivemos numa briga constante contra o eu, contra a carne. Eu não quero, eu não faço. Eu não vou, mas eu não tenho. Mas quando vem a tentação, deixa eu te dar um segredo. Primeiro, clame o sangue de Jesus. Para um versículo do diabo. Quando você fala os versículos, a Bíblia diz que quem fala versículo é porque tem a palavra no coração. E Jesus venceu o diabo no quê? Na palavra. Um dos caminhos, meus queridos, é estar em perfeita comunhão com a palavra de Deus. Aí é a receita número 1. E um dos 3 passos para vencer a tentação, o primeiro é a oração. Meus amados, nós entendemos e sabemos que quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Por que nós deixamos para orar a Deus muitos só quando a casa está caindo? Só quando a situação está ruim? Eu disse para os irmãos, as primeiras vigílias do ano, irmão Manuel, você vai lá no Ipiranga, é cheio. Todo mundo diz assim, esse ano eu vou ser mais crente. A segunda vigília já cai um pouco. Não precisa esperar fevereiro. Você vai lá sempre os mesmos. Mas na primeira está todo mundo lá. Até parece nós, né? Quando começa o ano, nós estamos de joelho aqui dobrado. Meu Deus, este ano eu vou ser mais crente, vou ser mais fiel, vou ser dizimista, vou fazer tudo do Senhor. Só vira o dia, você continua a mesma coisa. E por quê, meus amados? Porque a nossa luta é constante contra o eu. E as nossas palavras eram jogadas ao vento. No entanto, quando nós nos aproximamos de Deus, automaticamente mais de Deus nós teremos. E um detalhe, quanto mais de Deus eu tenho, mais estruturado eu estou para vencer as tentações do dia a dia. Aleluia. Não que elas não virão, não, elas virão. No entanto, eu posso vencer, primeiro passo, através da oração. Porque muitas das nossas orações não são respondidas. Porque se todas as suas orações fossem respondidas, você não estaria aqui. Já pensou nisso? Se eu falar aqui, quem é que orou hoje? Todo mundo orou, amém? Amém. Pelo menos você falou, Deus, estou aqui, ó, fala comigo. Pelo menos isso você falou. Todo mundo aqui orou. Por que nós oramos? Porque nós precisamos de Deus. E por que tantas as vezes nós oramos? Tem gente aqui que está orando por uma bênção, quem sabe, há 10 anos, há 20 anos. Eu estou orando para Jesus salvar meu pai há 26 anos. Né? Você talvez esteja na mesma situação que eu. E eu fui perguntar a Deus, por que todas as minhas orações não são respondidas? Eu até orei a Deus um dia, eu fui muito ousado. Porque a Bíblia diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e... Eu perguntei para Deus. Eu disse, Senhor, se na Bíblia está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, e meu pai não é salvo, então o problema sou eu. Está faltando fé em mim. Aí o Espírito de Deus está no meu coração, não é como você quer, é como eu quero. Então, meus amados, por mais que nós tentamos nos aproximar de Deus, ainda é pouco. E quanto mais eu tento me aproximar de Deus, mais uma gota vai caindo dentro do copo, e mais eu vou tendo de Deus. E eu fiquei querendo saber, qual a maneira correta que eu devo orar? Existe uma maneira correta? Jesus deu a regra. Aí você todo dia reza 30 Pai Nosso e 40 mais alguma coisa, para ver se resolve. Não resolve, irmão. Não é da maneira que eu estou orando, não é da maneira que eu estou falando. A verdadeira oração que Deus ouve é aquela que brota lá no coração. É aquela que nós nos derramamos na presença de Deus. A oração, meus queridos, ela existe uma essência natural. E às vezes, se eu não orar, eu não tenho força. Às vezes não. Realidade é que se eu não orar,
eu não tenho força para vencer as tentações. Por quê? Quando eu oro, a primeira coisa que acontece na minha vida, eu adquiro comunhão com Deus. E para ter acesso ao trono do Pai, eu tenho que ter comunhão com Ele. E o que é comunhão? É ter algo em comum. Você tem comunhão com todo mundo que te ladeia? Você tem comunhão com todo mundo da sua família? Tem pais que não têm comunhão com o filho. Tem filho que não tem comunhão com os pais. Tem cônjuge que não gosta de uma perfeita comunhão e misturam as coisas. E depois dobra o joelho e quer que os céus estejam abertos sobre a vida dele. Um dos passos para que eu vença a tentação, eu tenho que ter uma vida contínua de oração, e não só orar, mas ter a convicção e a certeza que Deus não somente ouve, mas Ele atenderá a minha oração. E Deus atende a oração, meus queridos, daquele que tem perfeita comunhão com Ele. Ter comunhão é ter algo em comum com alguém. Nós entendemos que estar em comunhão com Deus é estar seguindo o seu projeto. Você está seguindo o projeto de Deus? Amém? Amém? Então você está em comunhão com Deus. Agora, para que você cada dia cresça e entenda o projeto de Deus na sua vida, eu acho bonito isso. Nós sempre dizemos assim: olha, Deus tem obra na sua vida. Não é? Quando a gente vai evangelizar alguém, a gente logo fala: Deus tem uma obra na sua vida. Para Deus executar a obra, tem que ter um projeto. E para Deus me mostrar qual é o projeto que Ele tem na minha vida, Ele só vai mostrar se eu tiver comunhão com Ele. A obra está pronta, irmãos. Deixa Deus mostrar o projeto que Ele tem na sua vida, e você vai ser uma bênção para a glória de Deus. Aleluia! Abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo de número 1. Se tiver alguém que não está enxergando direito, seu óculos está aqui. Esqueceram aí na igreja. 1 de João, capítulo 1, verso 3. Olha o que diz: o que vimos e ouvimos, isto anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Aleluia! Posso ouvir um amém? Amém. Para ter comunhão com o Pai, para ter comunhão com o Filho, eu tenho que estar bem na vida de Deus. E isso, meus queridos, nós só adquirimos quando nós nos aproximamos dele com oração. Primeiro, para vocês ter força para vencer a tentação, você tem que ter uma estrutura. Primeiro passo: oração. Oração sem comunhão é em vão. Oração tem que ter confissão. A Bíblia diz que a segunda essência da natureza da oração é a confissão. Romanos, no capítulo 10 e o versículo de número 10 diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Tem que ter confissão. Aí você diz assim: mas Deus sabe o que eu pratico. A Bíblia diz que Deus sabe o que eu pratico, mas eu tenho que pedir perdão a Deus, eu tenho que confessar. E um detalhe: não basta confessar, primeiro tem que se arrepender, confessar e deixar para alcançar a misericórdia de Deus. Sem confissão, a oração não tem valor nenhum. Tem gente que dobra o joelho e só pede: me dá, me dá, me dá, me dá, como Deus fosse uma fonte de renda. Os pais aqui lembram de uma coisa, isso acontecia comigo quando eu era criança. Meu pai chegava do trabalho e a bolsa dele vinha a marmita, e os filhos corriam direto para a bolsa para ver se tinha alguma balinha. Você já passou por isso? Quando o pai chega em casa, o filho, a primeira coisa que fala: pai, o que você trouxe para mim? É a primeira coisa. Você viaja, eu viajei muito a trabalho. Chegava em casa, Juliana e o André: pai, o que você trouxe para mim? Você não vai dar bênção para o pai, não? Aí eles davam bênção e depois o pai ia dar alguma coisa. Vocês já tiveram essa experiência? Assim somos nós com Deus. Nós não chegamos e pedimos o reconhecimento de adoração.
Nós não chegamos a Deus engrandecendo a Ele. Nós chegamos a Ele muitas vezes pedindo. Só que Deus não atende de maneira nenhuma se não houver confissão. Deus quer atender um coração quebrantado, um coração contrito. Por que tem confissão? Olha aí, você que está com a Bíblia aberta em 1 de Pedro, diz assim no verso de número 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 de João, capítulo 1, verso 9. O que eu falei. 1 de João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E a Bíblia diz em Provérbios 28, 3, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa, alcança misericórdia. Querido, Deus quer atender as nossas orações. Temos que ter comunhão com Ele. Deixa eu repetir que você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Deus quer atender as nossas orações. E quando Deus atende as nossas orações, nós alcançamos força para vencer as tentações. E quando eu oro a Deus, meus amados, em comunhão e em confissão, eu tenho que adorá-lo. A oração ela tem que estar acompanhada de adoração. E nós aprendemos aqui já a diferença entre adoração e louvor. É bom louvar a Deus, mas Deus não está procurando os louvadores. Deus está procurando o verdadeiro adorador que adora Ele em espírito e verdade. Porque a adoração parte do íntimo. A adoração parte de um coração quebrantado. Ninguém adora a Deus da boca para fora. Você pode até louvar, porque o próprio Jesus disse: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque é do coração que sai o louvor, é do coração que você engrandece a Deus. Quando você começa a adorar a Deus, você sente a presença de Deus. Glória a Deus. E nossas orações têm que ter, meus amados, adoração, tem que ter gratidão. A Bíblia nos ensina em tudo dai graça. Você já agradeceu a Deus hoje pela vida? Você já agradeceu a Deus hoje pela salvação? Você agradeceu a Deus hoje pela saúde? Você agradeceu a Deus por estar aqui ouvindo esta palavra que vai te sustentar, e você vai ter força para combater o mal? Nós precisamos aprender, meus amados, a ser gratos a Deus. Quando eu tenho comunhão, confissão, adoração, automaticamente nós temos gratidão. Queridos, eu já disse isso. Ninguém vive com ingratidão, ninguém vive com traição, e ninguém vive com solidão. Mas uma coisa é certa: eu preciso de Deus, mas eu preciso de pessoas. Você precisa de pessoas. E quando eu tenho comunhão para com o próximo, às vezes eu fico pensando, meus amados, a lei da semeadura ela não falha. É fato. Se você tem alguém sofrendo demais, atente para a história dessa pessoa. E nós devemos nos policiarmos e hoje plantarmos o verdadeiro amor, verdadeira atenção, uma semente que no futuro você pode falar assim: Deus regou a minha vida, eu estou colhendo frutos do que eu plantei no passado. E todos nós que estejamos aqui possamos colher bênção da parte de Deus. Agora tentamos, meus amados, a oração ela deve ser intercessória, deve ter súplica. Nós precisamos interceder um pelo outro, pedindo a favor de outro. Tiago diz: orais um pelos outros. É bom quando a gente ora pelos outros, né? Você sabe que um dos dons mais difíceis que tem, Antônio, é o dom da intercessão. Dia desse, semana passada, eu fui no velório da irmã Pedrelina. A Pedrelina era uma irmã que tinha lá na igreja sede, um título do nosso ciclo de oração. E no velório dela eu disse: irmãos, eu estou muito triste, porque eu perdi uma intercessora na minha vida.
Aquela mulher, eu nunca vi ninguém interceder tanto como ela intercedia. A vida dela era orar pelos outros. E às vezes, meus queridos, eu entendo que eu estou em pé, porque tem alguém que está orando pela minha vida. Eu quero que você tenha essa convicção. Tem alguém que está orando por você. Tem alguém que está orando por você. Tem alguém que pela madrugada está te apresentando perante Deus. E parece que não, mas você só está aqui porque a misericórdia de Deus atentou por aquele clamor. Assim como as mães. Não tem um pai aqui que não ora pelo seu filho todo dia. O senhor orou pela guarda hoje, né? O senhor orou pelos filhos hoje, não orou? Não tem aquele, irmãos, que não ora. Não tem aquele que fala, Deus, cuida dos meus filhos. Se tiver algum pai aqui que não orou pelo filho, nós precisamos orar por esse pai para ele se converter. Porque é natural que o pai ore pelo filho. Por quê? Porque ele quer bem. E Deus, ele atende a oração e Deus protege os nossos filhos. E só não protege mais por quê? Porque eles não dão lugar. E quando nós damos lugar para as coisas de Deus, automaticamente nós estamos sustentados para vencer as intempéries desta vida. E quando eu oro, eu tenho força para combater todo o mal. Eu tenho força para resistir às tentações. E o detalhe, meus amados, a oração, ela nos aproxima de Deus. Se eu perguntar aqui, quem está sofrendo tentação? Todos nós vamos levantar a mão. O primeiro passo para você vencer a tentação é você estar orando a Deus. Aleluia. Deixa eu repetir, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Queridos, não vamos esperar que as coisas ruins venham arruinar pelas nossas vidas, não. Vamos orar, porque quando a coisa ruim chegar, nós estamos alicerçados na presença do Senhor. E vento contrário nenhum vai nos derrubar. Vento contrário nenhum vai nos desanimar. Por quê? Nós estamos orando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus! Nós, meus amados, não podemos falar em oração. Nós temos que orar. Cada um de nós aqui, se fosse avaliar quem você era e quem você é, você tem motivo de agradecer muito a Deus. Eu tenho motivo para agradecer a Deus. Você tem motivo para agradecer a Deus. E se nós temos motivo para agradecer a Deus, então vamos orar. Vamos buscar as bênçãos do Senhor. Meus amados, existe uma inclinação de coisas ruins para acontecer na nossa nação. E o povo está desapercebido. Eu li um livro, irmão Sebastião, que dizia assim: você quer ver a igreja crescer? Prende o pastor. Parece cômico, né? Mas aí eu vou entender o porquê. Quando prende o pastor por perseguição, a igreja toda vai orar. Você quer ver a igreja crescer? Põe perseguição na nossa igreja. E a igreja da nossa nação não tem perseguição nenhuma. Estão brincando com o evangelho. E se nós não policiarmos aquilo que eu disse aqui no início da oratória, até piada no meio dos crentes está sendo natural. E a gente quer que Deus nos abençoe, para que Deus não venha pesar a mão sobre a nossa nação, porque se pesar eu vou sofrer junto e você também. Nós temos que começar a orar. Deus, guarda nossos filhos, guarda nossos familiares, guarda nosso bairro, guarda a sua rua no nome de Jesus, guarda Maracá. Deus faz maravilha. E se nós clamarmos, Deus vai ouvir a nossa oração. Pessoas vão entrar aqui, irmãos, e vai acontecer o que vai acontecer domingo, palavra revelada, onde vidas estão se consertando. Por quê? Porque a igreja está orando. E Deus vai começar a sacudir esta casa, e muitos aqui serão transformados para a glória de Deus. Aleluia! Nós não podemos nos contentarmos, meus amados, unicamente com a posição de estarmos bem na presença de Deus, quando na realidade não estamos. Nós só vamos estar bem se nós orarmos ao Senhor.
E quando nós orarmos ao Senhor, nós vamos ter poder de Deus. Irmãos, como eu me alegrei sábado nessa casa. Como eu me alegrei. Quando eu vi aquela senhora chegando carregada por 3, irmãos, por 3. Colocaram uma cadeira para aquela mulher. E depois da oração, aquela mulher saiu, só faltou levar a cadeira nas costas. Ela saiu, a filha dela foi tentar pegar. Ela disse assim: não precisa não, o Jesus aí me curou, aleluia. E ela ficou até o fim do chá, comeu demais, saiu glorificando a Deus. Que maravilha. Sabe o que é isso, irmãos? É poder de Deus. Sabe o que eu fico alegre? Porque Jesus ainda está curando. E sabe o que eu fico triste? Porque isso era natural, agora está sendo novidade. Mas vai ser natural aqui no nosso meio, em nome de Jesus, porque nós vamos voltar a clamar a Deus. Aleluia! E quando nós clamamos, as coisas diferentes vão acontecer. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Se você vai numa floresta, meu Deus, se taca fogo, a bicharada sai tudo correndo. Nós vamos tacar fogo aqui na oração, e todo pecado vai sair no nome de Jesus. Deus vai revelar coisas encobertas aqui. A glória de Deus vai se manifestar nesta casa, e nós vamos estar fortalecidos para resistir às tentações dos dias atuais. E isso só com oração. Só com oração. Sabe por quê, irmãos? Os olhos do homem não vê não, mas Deus já está te vendo. É bom começar a colocar a vida em ordem, porque a glória de Deus vai se manifestar nesta casa. Primeiro passo para vencer a tentação é oração. Ninguém vence a tentação se não for pela oração. Não adianta você vir em todo culto e não orar. Não adianta ler a Bíblia e não orar. Não, pastor, mas eu estou lendo de Gênesis e Apocalipse. Bom, o diabo sabe a Bíblia mais do que eu. Sabe a Bíblia mais do que nós todos juntos. Porque foi na palavra que ele acusou Jesus. Ele não tem medo do meu diploma. Ele não tem medo do seu diploma. Ele tem medo de um crente com o joelho no chão. Adianta ter conhecimento, irmão. Eu li uma frase um dia que a rainha Elizabeth diz assim: eu tenho mais medo de um crente de joelho do que todo o exército da União Soviética voltado para nós, contra nós. E é verdade, irmão, porque um crente de joelho, se cair uma bomba do céu, não você cairia uma bomba, Deus manda um anjo lá no arraial e mata 180 mil numa noite só. Basta uma oração. E nós precisamos orar. Segundo passo para que nós vençamos a tentação é o jejum. Eu quero falar sobre o jejum dos irmãos. O que é o jejum? O jejum é a abstenção de alimento para finalidades espirituais por um período definido e propósito específico. Nós devemos entender que jejuar é sair da dimensão da terra e entrar na dimensão do espiritual. Jejuar não é deixar de comer para apresentar a Deus o sacrifício. Não é isso, irmão. Jejuar na realidade não é deixar de comer para dizer que está em sacrifício. Não, não é nada disso. É deixar de alimentar o corpo para enfraquecer a carne. Porque quando a carne está fraca, o espírito está forte na presença de Deus. A Bíblia ordena o jejum? Sim ou não? Sim. A Bíblia não dá como uma ordenança obrigatória, mas ela te dá como regra de vitória. Olha, no Velho Testamento, as pessoas, elas havia um único dia que elas jejuavam o ano todo, que era conhecido como o dia da expiação. Abra aí Levítico 23, 37. Esse era conhecido como o dia do jejum. Aleluia. E a Bíblia, meus queridos, nos recomenda a jejuar.
e trazer conosco, porque assim fazendo, nós adquirimos princípios que devem ser entendidos e seguidos. A primeira vez que a Bíblia fala do jejum, do dia do jejum, está em Levítico 23, 27. Quem achou? Mas ao 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Afligireis a vossa alma. É o dia da expiação. Uma vez por ano, o povo não comia, porque tinha que jejuar em agradecimento a Deus. Se você tiver tempo, anote aí, você lê em casa o livro de Atos, capítulo de número 2, capítulo número 27, perdão, verso número 9, Paulo fala do dia da expiação, que era o dia do jejum. E no Novo Testamento, nos mostra que Jesus esperava e espera que cada um de nós jejuemos. Ao lermos Marcos, capítulo 6, versos 16 e 18, Jesus, ele próprio nos ensina como jejuar. E o próprio Jesus jejuou. Se você pegar Mateus 4, 2, e tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Ou seja, Jesus ele era, irmãos, presta atenção, nunca diga por aí que Jesus é 50% Deus e 50% homem. Não, Jesus era 100% Deus e ele era 100% homem. Como o homem ele sentiu fome, mas como Deus ele saciou a nossa fome espiritual. Como o homem ele sentiu sede, mas como Deus ele diz assim: quem beber desta água nunca mais tornará a ter sede. Como o homem ele morreu, mas como Deus ele ressuscitou. Como o homem ele veio para morrer, mas como Deus ele veio para nos dar a vida. Ele era 100% homem e ele era 100% Deus. E sendo homem, ele jejuava. Agora vem cá, vem comigo. Se ele era Deus, jejuou, imagine eu, se eu não jejuar. Imagine você sem jejuar. Queridos, quando eu jejuo, eu estou quebrando a minha carne. E Jesus deu ordem para que guardassem os ensinamentos. Olha, Mateus 28, 20, diz assim, inclusive o modo correto de jejuar. Mateus 28, 20 diz como nós devemos proceder. Agora deixa eu correr aqui e perguntar uma coisa. Qual o propósito do jejum? Alguém sabe me dizer? Qual o propósito do jejum? Quem é que nunca jejuou? Não levante a mão não. Não quero como isso acontecer. Quem nunca aqui jejuou? Precisa aprender a jejuar. Você só vai vencer a tentação, meu querido, se estiver em oração e se você quebrar a carne. E a Bíblia diz que o jejum, ele não muda a Deus. Não pense você que se você jejuar, você vai mudar a Deus, porque Ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Mas o jejum mudará a sua vida. Aleluia! O jejum vai mudar a sua vida. O jejum, ele deixará o nosso espírito atento, mais forte, pois o jejum, ele mortifica a carne. E quando nós jejuamos, irmãos, nós vamos amortecendo a carne. E quando a carne está fraca, o que você entende? Que o espírito está forte. E a Bíblia nos ensina que jejuar, é um ato de crescimento espiritual. Se você ler no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 28, ou 2 Reis, capítulo 19 e o verso 8, a Bíblia diz que teve 2 homens que jejuou 40 dias e 40 noites e não beberam água. Quem foi? Quem foi, irmãos? Escola dominical, né? Moisés e Elias. Foram os únicos, porém vale ressaltar que eles estavam em condições especiais sobre o sobrenatural de Deus. Por quê? Não beberam, inclusive não comeram e não beberam.
naturalmente falando, nenhum ser humano consegue ficar 40 dias sem beber água. Jesus jejuou 40 dias, mas a Bíblia diz que ele teve fome, não diz que ele teve sede, diz que ele teve fome, que ele ficou sem o alimento físico, mas ele bebeu água. Tem uns camaradas que dizem assim: eu vou jejuar 40 dias, 40 noites, que Jesus jejuou. Porque às vezes nós tivemos que orar com um rapaz que estava mal lá, todo debilitado, porque disse que ia jejuar 40 dias, 40 noites, e com 10 dias estava lá com a língua de fora, caído no chão. Foi desidratado para o hospital. Irmão, as coisas têm que ser feitas com ordem e decência. Não é como nós que você santo, santo, santo. Vai devagarzinho. Comece com um propósito. E a Bíblia diz que Moisés e Elias foram os únicos que jejuaram sem água e sem alimento. E o jejum prolongado há algo especial. Por quê? Porque ele deve ser feito sob a orientação de Deus. Agora eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Quando eu devo jejuar? Alguém pode me responder, irmãos? Quando que eu devo jejuar? Quando que você deve jejuar na presença de Deus? Quando o jejum é útil? Quando ele é feito com oração, quando ele é feito com o coração sem ira. Tem gente que não está de bem com o irmão e quer jejuar. Tem gente que levou uma surra em casa ou bateu em casa e quer jejuar. Tem gente que enche a barriga de linguiça e diz assim: tem um primo meu que ele comeu um pratão de feijoada e disse assim: hoje eu vou entrar em jejum até 10 horas da noite. Isso daí, irmãos, é falta de conhecimento, é falta de sabedoria. Quando o jejum ele é inútil? Primeiro, quando é feito com coração contencioso. Em Josué 58:3, nós não temos tempo de ler. Quando o jejum é inútil? Quando a vida de quem jejua está em pecado. Está escrito em Jeremias, capítulo 14, verso 10, 11, 12. Quando eu estou em pecado, não adianta, querido. Oh Deus, eu vou fazer um jejum aqui para o Senhor me perdoar. Não é por aí não, é confessando. Quando que o jejum é inútil? Terceiro, quando o coração não está quebrantado. Zacarias 7, 3, 4, 5 e 6 fala dos reis de Israel que em pecado queriam jejuar, no entanto o seu coração não estava quebrantado, eles estavam voltados para a carnalidade. Quando que o jejum é inútil? Quando o coração está cheio de hipocrisia, né? Quando que o jejum é inútil? Quando ele espera reconhecimento e admiração. Irmãos, dá uma olhada para minha cara. Estou de jejum há 40 dias. E um varão ligou para mim e falou assim: pastor, estou orando há 3 dias jejuando pelo Senhor. Amém, irmão. Tem coisas, querido, que você não precisa dizer. Pai que está em oculto vai te recompensar. Aleluia! Eu não posso jejuar para que as pessoas vejam o meu sacrifício. Eu tenho que jejuar para que Deus receba o meu sacrifício. E o jejum ele é inútil quando nós fazemos com o coração irado, quando nós o fazemos em pecado, quando nós o fazemos com hipocrisia, ou quando nós fazemos para recebermos reconhecimento e admiração. Deixa eu lhe dizer uma coisa: jejum ele enfraquece a carne, fortalece o espírito e nos aproxima de Deus. Aleluia! Nós podemos falar quando estamos jejuando. As pessoas precisam saber quando nós estamos jejuando. Precisa, irmão. Jesus, ele conhece a intenção do nosso coração. Jesus, ele não proibiu de se comentar sobre o jejum.
É natural eu chegar na casa de alguém me oferecer um café e falar, não, obrigado. Aí a pessoa insiste muito, você tem que falar, não, eu estou no propósito de Deus. A pessoa entende quando você está no propósito de Deus. E não sai por aí dizendo, eu estou em jejum porque Deus tem que resolver uma causa da minha vida. Não é bem por aí que as coisas se acontecem. E alguns, meus amados, para dizer a verdade, nós podemos falar quando estamos jejuando, quando nós nos vemos em situações apertadas. Não é igual os fariseus, que sentavam nos primeiros bancos e faziam cara e ainda orava a Deus. Deus, eu não sou igual esse hipócrita. Eu oro Jesus todo dia. Eu pago dízimo. Olha, eu estou jejuando há 40 dias. Tem gente que é assim, não quer que as pessoas vejam nele o que ele está fazendo para Deus. Querido, olha para minha cara. Olha a minha cara de humilde. Olha a minha cara de quem jejua. Já ganhei meu galardão. Sorria. Lave o rosto, dá glória a Deus. Cante o hino da vitória. E o Pai que está em secreto está te vendo. Aleluia. Sabe por que Jesus ele condena o exibicionismo dos fariseus? E por quê? Porque eles queriam se aparecer perante os homens para mostrar espiritualidade. Olha, ninguém mostra espiritualidade da maneira que se veste, não. Claro, tem que ser com ordem e decência. Para isso a Bíblia nos ensina. Mas não é por aí que você vai mostrar espiritualidade. Não é com cara de santo que você vai mostrar santidade. Não é com cara de quem está jejuando muito e está mostrando que está santo. As suas atitudes falam mais alto do que as suas palavras. E as suas atitudes são resultado de oração e de jejum fortalecido para combater a maldita condenação que está prevista para o homem sem Deus. Porém, você tem o Espírito Santo de Deus e tem a regra para poder vencer a tentação. E a Bíblia nos ensina que o jejum está relacionado com a oração. Ou seja, jejum sem oração não é jejum. Você tem que jejuar e orar. Você tem que jejuar e orar. Orar andando na rua, orar dirigindo, orar em casa, orar no trabalho. Irmã, na hora que você está lavando a roupa lá, que você está orando, o Espírito Santo de Deus está te visitando. Quando você está dirigindo, irmão, você está orando, pode alguém te fechar, você está dando glória a Deus. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. No dia que você está em jejum, parece que é o dia que a gente é mais tentado, né? Sempre realmente dá um chocolate, né? Sempre realmente oferecer um bolo daquele que você gosta. Parece que o diabo vem parece não, é realidade, né, irmã Marisa? Ele vem oferecer pratos para quebrar o nosso propósito com Deus. Mas, querido, quando nós temos determinação, o Espírito Santo de Deus nos dá força. Quando eu estou em jejum, é indispensável estar em espírito, estar com a mente voltada para Deus.